Tá todo mundo falando sobre como a inteligência artificial vai revolucionar a medicina, né? Mas ó, por trás de todo esse marketing, existe uma matemática que é, bem, perigosa e muitas vezes vai contra a nossa intuição. Hoje, a gente vai mergulhar nos algoritmos que, nesse exato momento, já estão decidindo entre a vida e a morte. E essa frase do livro já diz tudo. É ela que define o tamanho do nosso desafio. Pensa só, um aplicativo de banco tem regras claras, tudo funciona como esperado. Agora, o corpo humano? É o caos, é imprevisível. E para um algoritmo, isso é um verdadeiro pesadelo. E é aí que está o conflito principal. Os computadores eles vivem num mundo que a gente chama de determinístico. Ou seja, se você faz A, o resultado é sempre B. Já a biologia é outra história. É um sistema estocástico. Isso quer dizer que ela é, na sua essência, imprevisível. E esse slide aqui ilustra isso perfeitamente. No banco, R$ 100 são sempre R$ 100. Simples assim. Agora, na medicina, a mesmíssima dose de morfina pode aliviar a dor de uma pessoa, pode levar a outra a uma insuficiência respiratória ou simplesmente não fazer nada. O algoritmo precisa saber como navegar no meio dessa incerteza toda. Então tá. Como é que uma inteligência artificial sequer começa a entender um paciente? Bom, o primeiro passo é traduzir toda aquela bagunça que é um ser humano para a linguagem limpa e organizada da matemática. E aqui a coisa fica muito interessante. É a ideia do paciente vetorial. Cada pedacinho de dado, a idade, a pressão arterial, o resultado de um exame, vira uma coordenada. E o paciente? O paciente vira um único pontinho nesse mapa gigantesco. A IA não enxerga uma pessoa, ela vê um alfinete num mapa de dados. Mas e quando faltam dados? Em qualquer outro sistema, isso seria um erro, um problema a ser corrigido. Só que na medicina, o silêncio também fala. E fala alto. E esse é o ponto-chave. Um exame que não foi pedido não é um dado que se perdeu no sistema. Não. É uma decisão clínica, uma decisão deliberada de um médico. O algoritmo, então, precisa aprender a interpretar o que essa ausência significa. Olha, o exemplo da troponina que está no livro é simplesmente genial. Um médico só vai pedir esse exame se ele desconfiar de um problema no coração. Então, se aquele campo está em branco no prontuário, a IA não pode simplesmente ignorar ou preencher com um valor médio. Ela tem que entender que aquele buraco no dado provavelmente significa tá tudo bem com o coração dessa pessoa. A ausência, nesse caso, é a própria informação. Agora vamos falar sobre as consequências. Num sistema financeiro, um erro custa dinheiro. Na medicina, o custo de um erro se mede em anos de vida. O peso é outro. 99%. Parece incrível, né? Uma taxa de sucesso quase perfeita. Mas a pergunta que realmente importa para a segurança de uma IA na medicina é essa. Será que 99% é o bastante? E a resposta, pode acreditar, é um gigantesco não. E eu vou explicar por quê. Imagina uma doença rara, que afeta só 1% das pessoas. Um modelo de IA, meio preguiçoso, pode simplesmente dizer que todo mundo é saudável. E sabe o que acontece? Ele acerta 99% das vezes. Parece um modelo perfeito, mas ele falha com absolutamente todas as pessoas que estão doentes de verdade. A analogia do alarme de incêndio é perfeita para entender isso. Um alarme que dispara sem ter fogo, o que a gente chama de falso positivo, é chato, é irritante. Mas todo mundo está seguro. Agora, e um alarme que não toca durante um incêndio de verdade, um falso negativo? Isso é fatal. Aí a médica precisa ser programada para ser, digamos, paranoica. É sempre melhor um alarme falso do que uma catástrofe silenciosa. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem outro desafio enorme: o tempo. Os dados de um paciente não chegam em intervalos bonitinhos, regulares e previsíveis. O ritmo é totalmente caótico. Esse slide mostra bem o contraste. Os dados da Bolsa de Valores são como um relógio, um metrônomo. Tic-tac, tic-tac. Já os dados de um hospital são mais parecidos com uma bateria de jazz improvisado. 3 exames em 1 hora durante uma emergência e depois um silêncio que pode durar dias. O algoritmo precisa ser capaz de entender a dinâmica desse tempo todo quebrado. Então, como é que se lida com essas lacunas de tempo? A analogia do GPS no túnel é brilhante para explicar. Pensa bem, quando a gente entra num túnel e o sinal de GPS cai, o aplicativo não trava, ele continua estimando onde a gente está, com base na última velocidade e direção. Aí a médica tem que fazer a mesma coisa com a saúde do paciente, usando a trajetória que ela já conhece para prever o que está acontecendo ali, no túnel entre um exame e outro. Ok, então a gente tem um modelo que entende dados que faltam, que entende o fluxo do tempo,
ele funciona perfeitamente no laboratório. Mas e aí? O que acontece quando ele vai para o mundo real, para um hospital diferente? É aqui que a gente encontra o obstáculo final, a generalização. O grande perigo aqui é a IA pegar atalhos. Em vez de aprender de fato a identificar os padrões de uma doença no pulmão, ela pode acabar aprendendo a reconhecer, sei lá, a marca da máquina de raio-x ou o logo do hospital que fica no cantinho da imagem. No fim, ela acerta o diagnóstico, mas pelo motivo completamente errado. Esse fenômeno tem até um nome. É o efeito Clever Hans. Hans era um cavalo que supostamente era um gênio da matemática. Só que, na verdade, ele só estava lendo os sinais super sutis que o treinador dele fazia sem perceber. A IA pode acabar fazendo a mesmíssima coisa. E esse caso aqui é real e é assustador. Uma IA que tinha uma performance incrível para detectar a pneumonia, na verdade ela estava só identificando a palavra portátil numa etiqueta de metal no canto da imagem. Mas por quê? Porque os aparelhos de raio-x portáteis são usados em pacientes em estado mais grave que não podem ser movidos. No fim das contas, a IA não virou uma radiologista, ela virou uma especialista em logística de hospital. E isso é perigosíssimo. E tudo isso nos leva à pergunta final. Depois de ver todos esses desafios, todos esses problemas, dá para confiar nossa vida a um algoritmo? A conclusão de tudo isso é que a confiança de verdade não vem de uma nota de 99% de precisão. Ela vem de uma matemática robusta que é pensada desde o começo para entender a natureza caótica da biologia, o custo gigantesco de um erro e todo o contexto em que as decisões são tomadas. É isso, no fim do dia, que separa uma ferramenta de marketing de uma ferramenta que realmente salva vidas.